E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida hoje para alimentar a sua fé. Alimentar a sua fé. Porque o Senhor nos criou, nos gerou para sermos mulheres que reinam. O Senhor criou e gerou você, e o Senhor te colocou onde você está para você reinar. Hoje de manhã nós ministramos uma palavra tão poderosa, que fala que o meu ambiente não vai determinar a minha identidade, mas a minha identidade é quem vai determinar o meu ambiente. Nós não vamos nos mover pelos postos, pela escravidão, por aquilo que nós vivemos, mas nós vamos nos mover pela identidade que nós já somos em Cristo. Então a Bíblia fala que o Senhor nos chamou para reinar. Agora, quando eu falo mulheres que reinam, o que parece, o que vem à nossa mente? Mulheres que reinam. Né? É mulher que reina dá aquela ideia de que é uma mulher, né, sentada no trono, de repente, governando, né, assumindo o governo, talvez da sua casa, ou talvez ali na empresa, ou no lugar onde está, ou é uma mulher empoderada, né? É um termo que está sendo muito usado aí, mulheres empoderadas. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é esse perfil de mulher que a Bíblia fala que Deus chamou, que Deus escolhe para usar. Não é. Vou te mostrar aqui, vou falar para você de uma mulher que ela não tem um perfil de uma mulher empoderada, mas Deus a escolheu para reinar. E através dela o Senhor desfez decretos de morte de uma nação inteira. Sabe, eu quero falar para você que em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 26 ao 28, fala disso. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, fala comigo, pelo contrário. A Bíblia fala, Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, quando eu falar de mulheres que reinam, o Senhor está aqui falando, né, que Ele vai escolher aquela mulher que aparentemente ela não tem aquela aparência toda, ela não tem aquele perfil, né, daquela mulher que chega, abafa, que fala, que talvez você está falando, nossa, eu nem sei falar, né, eu sou tímida, né, eu nem tenho assim não tenho essa presença, eu não sei, às vezes quando eu abro a boca eu me sinto tímida e fico mesmo acuada, sabe, o Senhor não está limitado aqui, a sua fala não está limitado aqui, né, a esse poder natural. Mas a Bíblia fala muito claro que Deus escolhe as coisas fracas. Deus escolhe as que não são de nobre nascimento. Eu louvo a Deus, porque eu sou Marília Souza. Lá em Goiânia tem uns nomes, né, como todo lugar, que só você falar o sobrenome, as portas já se abrem. Né? A família Rassi, por exemplo, né? Caiado, né? E tantos outros. Mas eu não, meu marido é Souza mesmo, é Souza do interior, lá de Aparecida de Goiânia. Alguém conhece Aparecida de Goiânia? Pode sair alguma coisa boa de Aparecida de Goiânia? Será? Como perguntaram de Jesus, pode sair alguma coisa boa lá de Nazaré? Pode? Pode. Não aos olhos naturais, mas aos olhos de Deus pode. Sabe, eu quero falar para você disso, porque eu nunca sonhei. Eu nasci de parteira, vocês sabem o que é isso? Nasci de parteira. Não foi, também, minha irmã, não foi no hospital. Meu pai foi buscar a parteira a cavalo. A minha mãe lá, com trabalho de parto, ele subiu no cavalo e foi buscar a parteira, chegou e fez o parto. Eu sou a sexta, né, de 6 filhos. Cresci na chácara. Ali, meu pai tirando leite, minha mãe pagou faculdade para a gente com dinheiro de venda de leite, de queijo, de ovo, de requeijão. Quem gosta? Aquele requeijão assim, né, moreninho, do Goiás. Deu até água na boca, irmãs? Sabe, então, eu fui criada nesse contexto. E hoje eu vejo, pela graça de Deus, né, nunca sonhei em escrever livro, nunca sonhei em pregar para um ginásio como já pregamos para 12, 15 mil pessoas. Não é para o estádio Serra Dourada com 50 mil pessoas, a pastorear hoje uma igreja no Arena Buena para 7 mil pessoas, nunca sonhei, mas o Senhor sonhou,
Sabe, eu quero falar para você de uma mulher que não é de nobre nascimento. Uma mulher, sabe, que era muito simples. A Bíblia fala que essa mulher, ela era órfã. E ela era escrava. Hoje eu estou falando dos escravos, né? Falei de José de manhã. Eu quero falar para você sobre Esther. Esther, a história de Esther é uma história muito linda. Muito linda. Porque o povo de Israel, a Bíblia conta que eles foram exilados, né? Eles foram ali cativos para o império da Babilônia, no rei Nabucodonosor. E eles ficavam ali, e nesse período ela perdeu seus pais. Ela ficou órfã. E ela, além de órfã, ela ficou como escrava. E o seu primo, Mordecai, a adotou. E depois do período que eles estavam ali no Império Babilônico, a história conta que eles vieram para o Império Persa, no qual o rei se chamava Assuero. Era uma maior potência mundial ali naquela época. Potência comercial. Aquele rei, ele era muito poderoso, muito rico. Fazia banquetes, não era de um dia, não, era de 3 meses. A história conta que os banquetes duravam meses. E teve um dia que ele fez um banquete para exibir sua esposa, né, Vasti, ali para os seus súditos, para aquelas pessoas. E ele convida e Vasti, então ela se nega a vir para aquele banquete. E aquilo enfureceu muito o rei. E ele fala, não, então, se ela não quis vir, eu não vou dar esse testemunho, né? Estou sendo bem... Estou resumindo bastante a história. Ele falou, que exemplo que eu vou dar? A Bíblia fala isso. Para os outros homens, não. Então, se ela não veio, se ela se recusou a vir, eu vou levantar uma outra mulher para se tornar rainha no meu lugar. E foi aí que eles, né, fazem um concurso de Miss, naquela época, né? Um concurso para levantar uma substituta, para assumir o lugar de Vasti. E a Bíblia fala, então, que várias dezenas de moças bonitas vieram. E ali a Bíblia fala, então, que elas passaram por um tratamento. E quem que é escolhida para assumir o lugar de Vasti? Esther. Esther, capítulo 2, verso 2. Eu coloquei alguns versículos aqui, 4, 16 e 17, para quem está anotando. Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. A moça que cair no agrado do rei, essa reine no lugar de Vasti. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. A Bíblia então fala que Esther foi escolhida. Mas eu quero compartilhar aqui 5 chaves tão poderosas que foram essenciais e fundamentais para que Esther assumisse aquele lugar. Nós vimos que Esther, então, ela foi escolhida pelo Senhor. O Senhor que levantou de uma maneira soberana. O Senhor coloca Esther. A Bíblia fala que Esther, ela é colocada no tempo certo, no lugar certo, para a coisa certa. Esther é levantada no Kairos de Deus. Alguém sabe o que é Kairos de Deus? Kairos, no original, significa tempo oportuno de Deus. E chega um momento, daqui a pouco vou ler esse texto, que Esther, então, precisa se levantar. Esther entende por que ela é levantada a rainha. Esther entende o processo. Ela entende de onde que ela tirou e para onde ela foi colocada. Porque havia um propósito. Havia algo muito grande que Deus queria fazer. Sabe, irmã, você está aqui hoje. Eu quero desafiar você a ter olhos de fé. A sua vida não é um fruto do acaso, não. Deus rege a sua história. Deus te trouxe para esse país. Deus te colocou na cidade onde você está. Porque há um propósito para você. Nosso Deus é um Deus de propósitos. Esse microfone, ele só pode ser usado pelo propósito pelo qual ele foi criado.
Eu não posso pegar esse microfone e chegar lá na casa da pastora Gisele, que hoje eu fui lá, e tem um canteiro que o pastor Márcio regou, de repente, aguar. Vai adiantar? Esse microfone vai servir para aguar o canteiro da pastora Gisele? Lógico que não, porque o propósito pelo qual ele existe é amplificar o som. Ele só vai funcionar, ele só vai ser útil pelo propósito que ele foi criado. E você também só vai sentir utilidade, você só vai ser útil, vai sentir o senso de propósito, se você estiver no lugar certo, no tempo certo, fazendo a coisa certa. Não é o que você escolheu, não é o que você quer, é o que Ele quer. E hoje, até amanhã, o Senhor vai alinhar o seu coração para o propósito dEle. E se por acaso você estava andando por um caminho que não era, o Senhor vai alinhar o seu caminho. Porque Deus não tem tempo para perder, como diz, né, a pastora Juliana. O Senhor está às portas. O Senhor tem pressa. Nós estamos arregimentadas. O que eu sinto é que o Senhor está unindo mulheres com o mesmo coração, com o mesmo propósito, que sabem quem são, que sabem para onde que vão, que são alistadas, que sabem que foram chamadas para desfazer as obras do diabo, que sabem que tem um propósito, que não vive aí, sabe, ao léu, não. Há um propósito para a sua vida, minha irmã. Você foi arrancada das trevas, porque Deus quer te usar. Deus quer usar você para mudar destinos. Como esse menino. Ele foi um instrumento, mas se uma líder de célula não tivesse feito a inscrição dele, pego uma autorização dos pais, levado para o encontro, se não tivesse jejum, não tivesse oração, alguém para pôr na mão na cabeça dele, ele não tinha se convertido, não. Deus precisa de pessoas. Deus precisa de instrumentos. E você é um instrumento que Deus trouxe neste lugar. Você não veio para essa conferência só para vir ganhar um livro, comprar um livro, ver as suas irmãs. É muito bom tudo isso. Mas você veio aqui para você entrar, para Deus alinhar o seu coração no propósito dEle. Eu sinto isso muito forte no meu coração. O Senhor está alinhando propósitos, pastor Gisele. Você não está aqui por acaso, você não mudou para cá para ganhar dinheiro, não. Você mudou para cá porque Deus quer te usar. Porque há um propósito para a sua vida. Então eu quero falar com você de algumas chaves que foram muito importantes e fundamentais para que Esther pudesse ser o instrumento que Deus tinha para aquele tempo, para aquela hora, para aquele propósito. E a primeira situação, a primeira chave, que eu já falei hoje de manhã, eu vou passar bem rápido. Mas eu insisto nela, conheça e se aproprie da sua identidade. Eu vou firmar nessa tecla porque Esther era órfã. Esther, ela era escrava. E ela foi escolhida a rainha. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Um dia ela acordou, ela era escrava. E ela era órfã, veio, né, lá, passou por períodos ali de guerras, de perder o pai. Imagina o que é. Uma mulher que cresceu sem pai, sem mãe, longe da sua casa, né, como escrava. No outro dia, ela acorda, ela é rainha. Ela precisou se apropriar dessa identidade. Sabe, eu coloquei um versículo dizendo, não mais escrava, mas filha. Você também não é mais escrava, mas você é filha. E a Bíblia fala, em Gálatas 4:7, de sorte, que já não és escravo, porém filho, sendo filho também, herdeiro por Deus. Você precisa andar nessa identidade. Você não é escravo do medo, você não é escrava de nada, você é agora filha, e filha muito amada. Sabe, você precisa sair daqui com essa revelação. Esther, ela precisou de uma atitude, porque imagino que quando Esther fosse se alimentar, né, pegar aqueles garfos de ouro ali do reinado, de repente, vai que ela comia lá com o quê? Com garfo descartável, será? Dos Estados Unidos?
né? Não, vai que ela comia lá, nem sei que talher que ela tinha, talvez era um talher amassado, como escrava, ela deveria estar ali, né, comendo ali com um prato, sei lá, de esmaltado, ou quebrado, ou lascado. De repente, ela senta numa mesa de banquete, ela tem que se portar, ela tem que pegar aquele prato sei lá, de porcelana, banhado a ouro, aqueles talheres de ouro, e ela tem que saber, porque agora ela não era mais escrava, ela era esposa do rei. Então ela tinha que ter uma atitude, a sua atitude tinha que ser coerente, tinha que ser condizente com a sua identidade. Você também precisa hoje ter uma atitude coerente com a sua identidade. Você não é mais escrava, você é filha. Você não é escrava de remédio controlado, você não é escrava de ansiedade, você não é escrava de insônia, de depressão, nada disso. Porque lá na cruz o Senhor levou tudo isso. E a Bíblia diz que você é filha amada. Essa é a sua identidade. Amém? E lá em Gálatas 5,6 fala que em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Né? À medida que eu for falando, vocês podem ir passando, por favor. Mas a fé que atua pelo amor, em Gálatas 5,6. Fala comigo, a fé que atua pelo amor. O que esse texto está falando aqui? Paulo diz aos Gálatas, agora não importa mais se é circuncidado, se é incircuncidado. Sabe o que é isso? Eles cortavam, né, ali o prepúcio ali do pênis, para sair ali o sangue no 8º dia, ali era a aliança. Quando Deus fazia isso com um filho, um homem, ele estava ali derramando sangue, consagrando toda aquela descendência para o Senhor. Isso é lei, isso é aquilo do Velho Testamento. Então Paulo está falando agora, a questão não é se é circuncidado ou não. A questão não é que religião que é, que lei que é. Agora é a fé. Porque você vive pela fé, é a fé que atua pelo amor. Sabe o que é isso? Que você precisa confiar no amor de Deus por você. Sabe, quando você estiver passando por momentos difíceis, você vai se lembrar que você é amada. Você vai se lembrar que Ele pagou um alto preço por você. Que não foi $1, não. Que não foi $10, não. Foi o preço do Filho de Deus. Foi o sangue do Filho de Deus que Ele derramou. Então nunca mais fale que você não tem valor. Nunca mais fale que você não tem propósito. Porque Ele pagou um alto preço por você. Então lá na cruz a Bíblia fala que aquele amor Ele derramou. E lá em Romanos 5,8 diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então você não precisa mais de prova, porque Ele já provou o seu amor por você. A prova máxima foi a entrega, a sua vida. Então hoje, quantos querem crescer em fé? De novo, quem quer crescer em fé? A Bíblia fala que a fé atua pelo amor. Então sabe como que a sua fé vai ser alimentada? A sua fé vai ser alimentada todas as vezes que você meditar no amor de Deus por você. Que você acordar de manhã, que for escovar o dente, olhar no espelho e falar, você é amada, hein? Fala para você mesmo, mas você é amada. Amém? Antes de pegar o seu celular, antes de sair de casa, abre a sua janela, olha para o céu, fala, Senhor, eu sou muito amada, o Senhor tem um dia maravilhoso para mim, oh, como eu sou amada, meu Deus, o Senhor me ama demais, o Senhor cuida de mim, o Senhor é o meu aba, o meu papaizinho de amor, que me alcançou, que me redimiu, que me curou, que me restaurou, que me deu uma família, que me sustenta, que me guarda, que me protege, que me envolve. A fé atua pelo amor. Sabe o que é isso? A sua fé, ela explode quando você medita no amor de Deus por você. Então faça um exercício. Eu tenho aprendido isso. Um exercício de fé. Acorde e declare, eu sou muito amada. Fala isso agora, como eu sou amada. Oh, obrigada, Senhor, pelo seu amor. Obrigada porque o Senhor me ama tanto. O Senhor morreu na cruz por mim. Aleluia, obrigada pelo teu amor, amém? Essa é a primeira chave poderosa. A segunda chave, que é, primeira é se apropriar da sua identidade. Esther, ela se apropriou. Porque você vai ver que no texto, que depois que ela foi escolhida, ela se viu realmente, ela se portou
como aquela mulher, separada e escolhida pelo Senhor. A segunda chave poderosa, eu estava ali um pouquinho antes de entrar, passei ali na sala VIP, eu estou aqui olhando a palavra, meditando a palavra, as irmãs estão falando de dieta. Ah, que dieta? Cadê as irmãs que estavam lá? Ah, dieta tal, não sei o que. Eu gosto dessas coisas, né? Meus discípulos já sabem. Ah, que é dieta, então agora eu estou seguindo isso, estou fazendo isso. Eu falei, deixei a Bíblia assim, fiquei escutando. Elas, a pastora está ouvindo a gente. Eu falei, está me chamando atenção esse assunto. É porque hoje em dia, né, irmãs, quem mulher aqui que nunca fez uma dieta? Ah, você, pastora Gisele, ela é realmente, Gisele. Vamos voltar para cá, esquece da Gisele, ela não precisa mesmo não. Vamos ver que dia que ela vai precisar, né? Pastor Márcio disse que ela come 5 pães, posso falar? Falei. Mas olha para cá, nós vivemos uma época de dietas. Na minha época eu tinha coleção de dietas. Eu tenho uma pasta no meu computador de dieta. Dieta da sopa, dieta da lua, dieta do ovo, da proteína cetogênica, que mais? Né? Então, eu quero dizer uma coisa para você. A segunda chave poderosa para você ser uma mulher que reina, e que Esther também, ela usou dessa chave, fala comigo, alimenta-se da palavra. Fala para a pessoa que está do seu lado, se alimenta da palavra. Tenha uma boa alimentação. Nós estamos falando aqui de dieta. Low carb, né? São tantas dietas. Mas me chamou a atenção porque eu nunca tinha meditado nisso, né, Maíra? Eu estava falando para você. A Bíblia fala que Esther, ela teve uma boa dieta. Eu imagino que aquela mulher tinha um corpo. Eu imagino que ela era assim, um violão, que ela era um mulheraço, né? Porque ela foi escolhida. Eu acho que ela se cuidava bem. É uma opinião própria, se a Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala da sua alimentação. Olha aqui, Esther 2:9. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que apressou em dar-lhes os ungüentos, que eram óleos, e os devidos alimentos. Olha aí a dieta dela. E fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther 2:9. Olha, Esther, ela, juntamente com as outras dezenas de mulheres, elas foram tratadas com óleo. Imagine que a pele dela era assim, né? Viludo. Passaram óleo e cheirosa, tinha que conquistar o rei. Mas a Bíblia também fala que ela teve os devidos alimentos. Não sei como é que era a dieta dela não, sabe? Um dia eu vou encontrar com o Esther e perguntar, que dieta que você fez? Me conta aqui. Mas olha, eu aproveitei, porque uma mulher que reina é uma mulher que se alimenta da palavra. É uma mulher que é cheia da palavra. É uma mulher que declara a palavra. É uma mulher que sabe que tem fome de Deus, que tem sede de Deus. Se você está aqui é porque você tem sede de Deus, amém? Alimentar-se da palavra é uma chave. Pode passar, por favor. Alimentar-se, ser cheio da palavra é uma chave para reinar. Sabe, você precisa ser aquela mulher que tem a palavra certa, para a hora certa. A Bíblia fala que nós devemos ser dispenseiros. Paulo fala, sede dispenseiros de Cristo. O que é ser dispenseiro? Alguém tem uma dispensa na sua casa? Quando você abre a dispensa, você vai pegar o quê? Não, senhora. Você vai pegar o arroz, o feijão, a farinha, não é? O achocolatado, sei lá, a manteiga, o pão. A dispensa fala de suprimento. Quando Paulo fala sede dispenseiros de Cristo, seja uma dispensa cheia da palavra. A palavra que alimenta, a palavra que é o maná. Amém? Esther era uma mulher cheia da palavra. Como que eu posso falar isso para você? Eu queria que me passasse uma foto, que eu estive em Israel, e eu fiquei muito impactada com essa imagem que eu tive, né, com essa cena. Esse ali é o Muro das Lamentações, tá bom? O Muro das Lamentações. E eu já sabia disso, porque as crianças ali em Israel, elas são alfabetizadas com a Torá, com o Pentateuco, com os 5 primeiros livros da Bíblia. Elas são alfabetizadas com a Bíblia.
E quando eu estive em Israel, eu já sabia disso. Eu pude comprovar. Porque era interessante que eu fui no Muro das Lamentações, e essas menininhas aqui, todas com uniforme, elas ficavam assim com a Bíblia, ó, lá, falando, decorando. E tinha uma professora que passava, tá dando para ver aquela ali, ó, com um lenço na cabeça? Ela ficava passando assim de um lado para o outro, para ver se elas estavam decorando. Você sabia que essas meninas, que eu creio que como Esther, uma boa judia, elas se alimentam da palavra desde cedo. Eu creio que Esther era uma mulher que era cheia da palavra. Porque Esther, ela tinha essa cultura. Né? O povo judeu sempre prezou para a palavra. Eles têm um estudo, né? Por isso é que eles são tão inteligentes. Tem tantas invenções aí, que são as maiores invenções mundiais, saíram ali do povo de Israel. Porque eu creio que a palavra dá a sabedoria, a palavra da inteligência. Amém? Então Esther era cheia da palavra. Lá em Romanos 10, 17 diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, se você quer ser uma mulher que reina, você precisa ser cheia da palavra. Você precisa ter um plano de leitura da Bíblia. Você precisa declarar a palavra. O que é declarar a palavra? É você chamar a palavra para a primeira pessoa. Você, né, se encher, ter um tempo, escutar, nem que seja aí a Bíblia, né, no celular, quando está dirigindo, mas leia a palavra. A palavra do Senhor diz que, sabe, essa palavra, ela tem o poder para nos sustentar no dia mau. Eu creio que o que sustentou Esther, porque teve um dia que Esther precisou se fortalecer, porque ela teve que enfrentar um desafio muito grande. E eu creio que a fé dela estava baseada naquela palavra, na palavra que ela tinha. Você sabia que sofisma é um argumento enganoso? Sabia disso? A Bíblia fala que 2 Coríntios 10, 4 e 5, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então a Bíblia fala que as armas da nossa milícia, ou seja, as armas da nossa guerra, milícia é guerra. As armas da nossa guerra não são naturais, mas são poderosas em Deus. Ou seja, que tipo de arma? A arma espiritual. A armadura da palavra. Amém? Então você precisa ser cheia. E eu me lembro que desde quando eu fiz o seminário, né, eu aprendi tanto a confessar a palavra. É um hábito, né, que você confessa para você se alimentar, mas para que essa palavra ela seja ali, é como se você estivesse se armando, se munindo ali, né, das suas armas espirituais, porque vão vir dias muito difíceis, que você precisa lançar a mão da palavra. Sabe, eu me lembro que o Naor, quando nós casamos, ele ficou 3 anos desempregado. Nós temos esse testemunho, né? 3 anos desempregado. E aí, foi o meu primeiro ano de formada. Eu ganhava, sei lá, alguns 5 salários, e dava para ele, a gente pagava as contas. Foi ali que eu aprendi a confessar a palavra. Foi ali que eu aprendi a confessar Salmo 1. Bem-aventurado o homem, né, que medita na sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada bem junto ao ribeiro, que no devido tempo dá o seu fruto, a sua folha não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Comecei a declarar: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Comecei a declarar, comecei a colecionar versículos que eram de prosperidade. Declarei versículos de prosperidade, palavra, durante 3 anos. E do 3º ano, de repente, teve uma explosão. Ele entrou numa multinacional e foi campeão de vendas por 3 anos. Nós temos esse testemunho. Foi ali que ele deixou o trabalho secular para ir trabalhar na igreja. Por quê? Não porque não tinha nada para fazer. Né? E ele fala, o último salário dele foi 50 salários mínimos. Para ganhar 1 na igreja. Então, nós viemos para o Senhor porque realmente nós temos um chamado. Mas eu pude experimentar a provisão de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: a palavra de Deus acontece.
Você precisa ser cheia. Sabe, seja cheia, porque há uma diferença entre fato e verdade. Fato é o que você vê, verdade é o que a palavra de Deus diz. Você não anda pelo fato, você anda pela verdade. Quando você vê uma circunstância que é contrária à palavra, fique com a palavra. Se você vê uma enfermidade, Jesus Cristo levou, Isaías 53, lá na cruz todas as minhas enfermidades, pelas suas pisaduras eu já fui sarada. Abre a sua boca. Sabe, se a Bíblia diz, né, que você, não é bom que um homem ande só, você quer casar, chama a existência, Gênesis. Deus fez homem e mulher e disse, não é bom que um homem ande só, amém? Então, se você é cheio da palavra, você vai aplicar aquela palavra na sua vida. Por quê? Porque você não vai viver pelo fato, você vai viver pela palavra. Esther, eu creio que ela se alimentou da palavra, ela cresceu com a palavra. E teve um dia que ela precisou usar aquela palavra, porque ela precisou enfrentar um grande gigante. A terceira arma ali, lute com as armas certas. Esther, de um determinado momento, precisou se posicionar, porque Amã, que era o oficial do rei, elaborou um plano terrível, né? Não tem tempo para contar aqui, mas um plano para destruir todos os judeus. Era um endemoniado mesmo. E a Bíblia então diz que Amã levanta, né, e fala para o rei Assuero, assina, e ele assina um decreto de morte. E aí o que acontece? A Bíblia fala, né, que os judeus estavam mesmo sofrendo, estavam vendo já o fim, porque ele já havia aquele decreto. E Mordecai manda avisar Esther. Fala, olha, será que não foi por uma conjuntura como essa que você foi levada à rainha? Esther, o que ela fez? Esther 4,16. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecer. Então, Esther, ela não entra ali numa guerra espiritual, porque ela sabia que era algo espiritual, de uma maneira natural. Você é uma mulher espiritual, você precisa lidar com armas espirituais. Não seja natural, minha irmã. Não seja natural no seu casamento, não seja natural na vida da igreja, não seja natural. Deixa eu dizer, nada é natural na sua vida. Não é porque você é um ser espiritual, você está, amém, porque fomos justificadas, temos um Deus que cuida de nós, mas o diabo está ao nosso redor, rugindo, a Bíblia diz, para nos tragar. E você precisa ser uma mulher espiritual, que luta com as suas armas espirituais. Esther, então, estava diante de um decreto de morte, não era de uma pessoa, não, era de uma nação inteira. Então ela falou, junta, vamos orar, vamos jejuar. Sabe que o jejum e a oração é uma arma muito poderosa. Mas teve algo que Esther fez que é muito poderosa. Sabe o quê? Ela se levantou. Somente, ela foi ter com o rei somente depois que ela fez um jejum e oração de 3 dias. Porque Esther precisava de discernimento. Esther precisava de discernimento espiritual. Ela não poderia ir lá para um rei, de repente jogar o seu charme. Porque a Bíblia fala que aquele rei amou Esther mais do que todas. Ela poderia ter jogado um charme, né? Já que, né, sei lá, ter comprado, ter colocado uma roupa íntima e ter seduzido ele. Mulher sabe fazer essas coisas muito bem, você sabe disso. Só que Esther, ela não foi ali com as suas armas naturais. Esther discerniu uma guerra espiritual. Esther vai ter com o rei, sabe como? Debaixo de uma palavra de Deus. Deus deu a ela uma estratégia. E eu quero dizer isso para você, Deus vai começar a colocar estratégias no seu coração. O Senhor vai começar a te instruir. Problemas de casamento, Deus vai te dar uma sabedoria que você ainda não tinha. Para você falar na hora certa e se calar na hora certa. Sabe, uma sabedoria para criar os seus filhos. Sabedoria ali na célula para aconselhar.
Então, quando Esther entra no jejum e oração, ela está dizendo: eu não vou fazer com a minha força, com a força do meu braço, eu vou depender de Deus. E nós precisamos aprender com ela. Ela discerniu aquela guerra. E do mesmo jeito, você precisa discernir, porque Deus quer usar você. Sabe, lá em Goiânia nós estamos num tempo muito precioso, porque, por outro lado, as escolas estão sendo um palco, né, de ensino de ideologias, ideologia de gênero. Nas escolas estão, não sei quantos acompanharam ali, mas ali no sul mesmo entrou um doido varrido, matou crianças dentro de uma creche. Quem escutou isso do Brasil? Sabe, na nossa cidade, Goiânia mesmo, um menino entrou e de repente matou o outro no meio da sala de aula. E nós tivemos um dia que nós falamos: chega. Tudo isso acontecendo debaixo dos nossos olhos. Não, eu sirvo a um Deus que é poderoso, que vai alcançar essas crianças, que vai entrar nas escolas, que nós vamos crer que Deus vai nos dar escolas inteiras. Começamos a orar, começamos a jejuar, fizemos treinamento. O Senhor nos deu estratégia. A pastora Márcia acabou de lançar um material para a célula nas escolas. Adquirimos o material, fizemos o treinamento, começamos a orar, começamos a jejuar. No início do ano, falamos: não, nós queremos mais células. Nós cremos que o Senhor vai nos dar. Do início do ano até agora, nós aumentamos 30 células nas escolas. Nosso alvo era ter 50 escolas. Nós estamos em 51 escolas, só o Bueno, onde eu sou pastora. Estou falando de Goiânia, não, só o Bueno. E nós estamos com 3.200 crianças só nas escolas, frequentando as nossas células. Você pode dar uma salva de palmas? O que é isso? Estratégia. Você precisa ser uma mulher de Deus, que vai para Deus e fala: Senhor, eu quero fazer isso. Como que eu vou fazer? Sabe, não seja natural, não vai fazendo aquilo que você acha que tem que fazer, não. Pergunta para o Senhor, Ele vai dar estratégia para você alcançar a sua cidade. Ele vai dar estratégia para você levantar líderes, amém? Agora, tinha uma arma infalível ali, que eu creio que Esther usou, que foi tão poderosa. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas Esther poderia muito bem ter orado e jejuado sozinha, não é? E ter ido na fé dela. Mas a Bíblia diz que ela fez uma convocação. Até as servas de Esther oraram e jejuaram com ela. E ela falou, né? A Esther fala: vocês vão orar e jejuar comigo. Ali em Esther 4,16. Jejuai por mim e não comais e bebais por 3 dias. Nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Isso fala de aliança. A pastora Gisele falou aqui ontem, isso fala de unidade. Sabe, Esther, ela foi ali enfrentar um demônio, um espírito de morte, mas ela não foi sozinha. Ela foi em concordância, ela orou com as suas servas, ela jejuou, orou com o seu povo. Isso fala de unidade. Isso fala que as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. Amém? Está em Mateus 16:18. Sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? A Bíblia fala que no Salmo 133, 1 e 3, a Bíblia fala: como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Aonde que Deus ordena a bênção? Aonde há unidade. Unidade de propósito. Unidade de coração. Pastora Gisele, agora nós vamos entrar nas escolas, nós vamos abrir escolas, nós somos uma com você. O Senhor vai liberar, porque aonde há unidade, o Senhor ordena. Eu gosto desse verbo. Quando Deus ordena, ninguém pode parar. Imagina uma ordem saindo da boca de Deus. Quando é que Deus ordena a bênção? Quando tiver unidade com a liderança. Quando tiver unidade de propósito. Quando tiver unidade de coração. Amém? Fala comigo: eu serei uma com a minha liderança. Eu vou andar em unidade de propósito. E o Senhor vai liberar a sua bênção sobre a minha vida. Amém? Quarto, nós já vamos para o fim. Quarta chave poderosa. Sabe que Esther usou e que foi algo fundamental para que ela pudesse ser que era a mulher de Deus. Fala comigo: acesse o trono da graça.
Esther, ela precisou acessar o trono do rei. Porque a Bíblia fala que só podia ter com o rei se alguém fosse chamado. Porque se ele não tivesse chamado, a pessoa morria. Mesmo sendo esposa, a não ser que ele levantasse um cetro, né? E a Bíblia fala que nos últimos 30 dias, Esther não tinha sido chamada. E a Bíblia fala então que ela vai se apronta. Lá em Esther capítulo 5 fala: ao terceiro dia o rei estava sentado no seu trono, quando viu a rainha Esther parada no pátio, depois de 3 dias de oração e jejum com o seu povo, ela estava lá, e a Bíblia fala que alcançou ela favor perante ele. Fala comigo: alcançou ela favor perante ele. A Bíblia diz: estendeu o rei para Esther o seu cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Uau! Hoje o Senhor está com seu cetro estendido para você e está te perguntando: qual que é a sua petição, minha amada? Até a metade do reino eu vou te dar. Esther, ela precisou acessar o trono da graça. Como assim, pastora? Esther não foi confiada no seu braço, não foi confiada na sua persuasão feminina. Ela foi confiada na graça. Ela foi confiada na dependência do Senhor. Sabe por quê? Porque Esther, ela não foi sem perguntar para Deus como que ela ia. Eu tenho certeza que ela orou nesses 3 dias de jejum e o Senhor falou: faça isso. Nessa hora, quando ele estiver ali, quando ele estiver no pátio, naquela hora, vai, pode se aprontar, minha amada. Eu vou com você. O Senhor deu uma estratégia clara. Sabe, é assim que o Senhor vai fazer conosco. A Bíblia fala, lá no Velho Testamento, hoje eu falei sobre isso de manhã, que o véu que separava você de Deus já foi rasgado de cima para baixo. Amém? Você tem acesso ao trono da graça. Você tem acesso ao trono da graça, porque antes, para ter acesso a Deus, era só através de um sacerdote, que entrava uma vez por ano, com o sangue de um cordeiro, para libertar o perdão ali daquela pessoa, para dar perdão por um ano, e ela ter um ano de paz. Mas a Bíblia diz que em Jesus, o véu que separava, já não separa mais. Você tem acesso ao trono da graça. Você não precisa de sacerdote, você não precisa de um representante. Você pode falar com Deus dia e noite. Sabe, então a Bíblia fala aqui em Hebreus 4,16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A Bíblia diz que você pode se achegar ao trono da graça confiadamente. Você pode ir e falar: não tem culpa, não tem condenação, o Senhor não vai pesar a mão dele sobre você. Não, ele tem um cetro que ele já estendeu sobre você. Então você tem acesso ao trono da graça. Esther, ela teve essa percepção, porque quando você lê o Velho Testamento, a graça, você sabia que graça já existia antes da lei? Porque a lei foi dada por Moisés, mas antes de Moisés tinha Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão era a graça. Então nós podemos experimentar, porque Deus deu Isaac para um homem que não tinha nem esperma, para um homem que já estava impotente, para uma mulher que era estéril como Sara. Isso é graça. É Deus dando tudo para quem não merece nada. A graça é Deus fazer quando você não pode fazer. Então nós estamos debaixo dessa graça. Esther precisou acessar o trono da graça. Ela precisou acessar, porque quando ela chegou diante do rei, ela não foi confiada nela, ela foi confiada no Senhor. E por isso é que ela falou. Eu creio que Esther, ela falou com tanta propriedade, com tanta revelação, com tanta clareza, com tanta certeza que Deus ia fazer. Porque ela falou: se perecer, eu pereci. Ela foi sabendo que Deus ia fazer. Deus quer se mover com você dessa mesma maneira. Deus quer te falar: minha amada, você pode pedir o que for, porque eu estou com os braços abertos para te abençoar. Quando você for pedir alguma coisa para Deus, tenha certeza que Ele quer te abençoar. Porque a Bíblia fala que aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas.
Então o Senhor quer alimentar a sua fé nessa noite. Peça o que você quiser. O que está no seu coração. O Senhor te diz nessa noite: o que você quer, minha amada? Até a metade do meu reino eu vou te dar. Você quer a salvação do seu marido? Você quer esse emprego? Você quer as escolas? Você quer entrar? Você quer liderar uma célula? Você quer ganhar famílias para Jesus? Você quer escrever história? Você quer mudar as estatísticas desse país? Fala isso para o Senhor. Ele vai fazer. E a última coisa, acesse. Depois que você acessa o trono da graça, que você depende de Deus, você vai assumir a sua posição de autoridade no trono. Só assume a posição de autoridade quem acessou o trono da graça. Porque quando você sabe que Ele já fez tudo por você, está consumado, o preço foi pago, você pode pedir o que for, porque a sua fé, ela foi alimentada com essa verdade. A nossa fé é alimentada com a palavra da graça. Então agora eu posso pedir. Eu posso me achegar. Em 1 Pedro 2, verso 9 e 10 fala que nós somos sacerdócio real. Nós somos nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Você foi chamada para proclamar as virtudes do Senhor, aonde você estiver. Amém? E lá em Esther capítulo 5, no verso 1 ao 3, eu gosto muito dessa expressão. Porque essa expressão, ela traduz a minha experiência e a sua. Porque quando Esther foi ter com o rei, ela não foi de qualquer jeito. Ela não foi com qualquer roupa. Ela já tinha um mês que não tinha sido chamada. Ela tinha saído de um jejum de 3 dias. Mas você já jejuou 3 dias? Sem comida, sem água. É o único jejum na Bíblia que fala que é para você jejuar na água. Porque era uma situação de vida ou morte de uma nação inteira. Imagina que ela devia estar até fraca. Né? Se você jejua, você sabe disso. Mas a Bíblia diz que quando Esther foi falar com aquele rei, ela não foi de qualquer jeito. A Bíblia diz que ela se aprontou com seus trajes reais. Vamos ler isso? Esther 5, 1 e 3. Ao terceiro dia, Esther se aprontou. Como? Com seus trajes reais. E pôs no pátio interior da casa do rei. O rei estava sentado no seu trono. Quando viu a rainha, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. A Bíblia fala que Esther vestiu seus trajes reais. Os seus trajes reais simbolizam a sua posição de rainha. A sua identidade de rainha. Ela assumiu a sua identidade. Ela assumiu a sua posição. E a Bíblia diz, lá em Gálatas 3:7, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Esther se vestiu com as suas vestes reais. Você se vestiu de Cristo. Quando o rei olhou aquela mulher com aquele traje real, ele falou: entra. Entra, minha amada, o que você quer? Sabe o que o Senhor está falando? Todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Ele não vê os seus erros, Ele não vê as suas falhas, Ele não vê as suas imperfeições, mas Ele vê Cristo. E quando Ele olha para você, Ele fala: entra, entra, minha amada, porque agora você vai ter tudo de mim. Sabe, você entra na herança de Cristo. Lá em Tiago 5,16 fala: muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então quer dizer que quando eu estou vestida de Cristo, eu sou justificada. Ele tomou o meu pecado e me deu a sua justiça. Não há mais condenação. Ele sofreu condenação do meu lugar. Então agora você pode pedir o que for, que você é justa. Muito pode a oração do justo pela sua eficácia. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Porque o Senhor está aqui, porque Ele quer usar as justas. Ele quer usar aquelas mulheres que já se apropriaram da sua identidade. Ele quer usar aquelas mulheres que sabem que não são mais escravas, mas são filhas e filhas amadas. O Senhor quer usar aquelas mulheres que se apropriaram da sua identidade. Sabe que você tem clareza do trono da graça, que você pode se achegar em plena certeza de fé, que você vai pedir e Ele vai te ouvir.
Amém? Então, a partir de hoje, minha amada, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas de quando você for orar. Porque quando você ora, você está orando como uma justa. E a oração do justo muito vale pela sua eficácia. Sabe o que Deus quer fazer com você nessa noite? Olha para cá. Deus quer fazer isso com você. O Senhor está colocando uma coroa na sua cabeça. E o Senhor está dizendo para você: foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para desfazer as obras do diabo. Eu te chamei para que você se achegue confiadamente. Não é com dúvida. Confiadamente diante do trono da graça, a fim de encontrar graça e socorro para tempo oportuno. Significa que se eu fui vestida de Cristo, eu fui justificada, eu tenho acesso ao trono da graça. Agora eu posso pedir o que for e Ele vai responder a minha oração. Agora significa que não sou eu que estou pedindo, mas é Cristo, porque eu fui revestida de Cristo. E o Senhor então coloca uma coroa na sua cabeça e Ele faz uma pergunta para você: o que você quer? Qual é a sua petição? Até a metade do meu reino eu vou te dar. O Senhor não fala até a metade não, porque a Bíblia fala que tudo que é do Senhor é seu, porque Ele fez uma aliança com você na cruz. Ele não poupou o seu único filho. Não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. O Senhor está aqui, está querendo ouvir. Ele está te perguntando: qual que é a sua petição, minha amada? Ele colocou uma coroa na sua cabeça. E Ele diz para você agora: você não é mais escrava. Você é filha. E como não filha, mas herdeira de Deus. E o Senhor nessa noite Ele quer alimentar a sua fé. O Senhor nesta noite, Ele quer se mover na sua vida. O Senhor nessa noite quer ouvir, sabe, as mulheres que foram justificadas, que sabem que são ouvidas. Por quê? Porque foram perdoadas. Sabe, que foram revestidas de Cristo. E a Bíblia diz que a oração do justo muito vale pela sua eficácia. Eu queria que você fechasse os seus olhos com essa revelação. A revelação de que você foi justificada. A revelação de que não há mais culpa e condenação. Não há mais distância. Não há mais separação. Você tem acesso ao trono da graça. Você agora pode entrar confiadamente. Porque uma coroa foi colocada na sua cabeça. E o Senhor te diz: eu te chamei para desfazer decretos de morte. Eu te chamei para desfazer as obras do diabo nas famílias da sua cidade. Eu te chamei para você ganhar essa cidade para o Senhor. Não olha para o seu tamanho, não olha para a sua fala, não olha para a sua capacidade. O Senhor está colocando aqui, sabe, palavras na sua boca. O Senhor está removendo a timidez. O Senhor está removendo, sabe o que? Sabe, espíritos de intimidação. Porque você às vezes achava que você não conseguia, que você não podia. Mas o Senhor te diz: eu te trouxe aqui por um propósito. Eu queria que você começasse a orar enquanto nós vamos cantar uma música. E você dissesse: Senhor, eu estou aqui por causa de um propósito. Eu quero cumprir o seu propósito. Amém? Feche os seus olhos. Fala isso para o Senhor. Fala isso para o Senhor. Senhor, eu entendi. Eu entendi que eu não sou escrava. Eu entendi que eu sou filha. Eu entendi, Pai, que como Esther, eu sou, Senhor, aquela que se veste de Cristo e que tenho acesso ao trono da graça. O Senhor está com o cetro estendido para você, minha amada. Oh, o cetro está estendido. O Senhor está querendo ouvir a sua oração nesta noite. A Bíblia diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente diante do trono da graça, a fim de encontrar graça e socorro para tempo oportuno. Vai dizendo: eu sou uma filha muito amada. Eu fui justificada. Não há mais culpa, não há mais condenação. Eu me achego diante do Senhor como justa que sou. E agora o Senhor estende o seu cetro para a minha vida. Aleluia.